Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui era o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Jacatilhão, na congregação Santa Marta, Belfort Roxo, na congregação Nova Campinas, Rio de Caxias. Estou aqui para ministrar mais uma lição da Escola Dominical, a lição de número 7, e como temos dito em todos os outros vídeos anteriores, o objetivo é para aqueles irmãos que não podem ir à igreja por motivo que estão enfermos, ou algum que possa estar trabalhando no dia de domingo, ou de escala, ou o irmão que, por causa da pandemia, está com dificuldade de deslocar para a igreja. Os demais deverão estar presencialmente na igreja, nas congregações, para estudar a palavra. Então, lição 7 hoje, a teologia de verdade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Esse é o pensamento de verdade que nós vamos ver aqui nessa lição. Textual, se teus filhos pecaram contra ele, assim ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 4, 7, 8. Verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 8, do 1 ao 4, Jó 18, do 1 ao 4 e Jó 25, do 1 ao 6. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando falarás estas coisas e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 18. Então respondeu Bildade o suíta e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Sucederá bem, então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó tu que despedaça a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó 25. Então respondeu Bildade suíta e disse: Com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos teus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. O objetivo geral do autor da lição é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava a Bildade. E os objetivos específicos de cada ponto da lição é: número 1, destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa e esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Vamos aqui para a introdução. Nesta aula, estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. Finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Estudamos na lição passada a teologia de Elifaz. A de Bildade é bem parecida e todas elas são contrárias à Bíblia, e Jó as refutou com seus argumentos diante dos seus amigos. E mais uma vez, só lembro aos irmãos, por que estamos aprendendo esta lição, esse trimestre sobre Jó? Não é apenas para identificar quem foi Jó e saber que houve um personagem histórico chamado Jó. Não, ele existiu, ele viveu, e viveu tudo isso que ele passou. Para entendermos o que ele passou, o porquê ele passou, e nós aprendemos logo no início, que foi uma permissão de que Deus deu a Satanás para que tocasse nele. Ele não sabia disto, depois Deus fala com ele no final, ele tem um diálogo com Deus, Deus fala com ele, ele fala algumas coisas com Deus, Deus depois muda o seu cativeiro, como está no capítulo 42. Também estamos aprendendo que ele tinha 4 amigos, né? Eliú falou no final, e não consta aqui essa parte com as teologias erradas, porque Eliú falou de forma diferente, até repreendendo os amigos. Mas esses 3 amigos
ele faz. Semana passada estudamos, Bildade hoje, Sofá na semana que vem. E esses homens falaram coisas contrárias, que não eram verdadeiras. Por que aprendemos isso? Também para nos posicionarmos de tal forma que não façamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como esses tais homens. E principalmente essas teologias, esse modo de pensar que existe uma aparência que é correto, uma tradição bíblica, ou enfim, como queiram dizer, desses homens, e vamos ver que muitas vezes isso não funciona, como não funcionou no pensamento deles. Então, olha o ponto 1, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade, Jó 8, do 1 ao 22, possui semelhanças com a que seu amigo lhe faz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus, 8:4. E por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Então, como nós vimos na lição passada, é bom sempre repetir e pensar isto. A teologia de ele faz, só os pecadores sofrem. Então, novamente, maus e bons. Os bons recebem as bênçãos e benesses de Deus. Os maus recebem o castigo de Deus. E muitas vezes, de certa forma, essa teologia nos faz pensar, essa ideia deles, que o bom também só continua fiel a Deus porque ele recebe as bênçãos de Deus. Isso Satanás pensava a respeito de Jó. Muitas vezes isso acontece na vida das pessoas hoje. Felizmente, não estamos aqui para ministrar uma aula da escola dominical, meu irmão, não estamos aqui para criticar A, B ou C. Mas essa teologia continua sendo pregada hoje. Não vamos falar A, B ou C, citar o nome de pessoas ou de igrejas. Não. Vamos ser antiéticos nesse sentido. Mas é só você pensar. Alguns têm pregado a chamada teologia da prosperidade. E o que é a teologia da prosperidade? Não sei, é esse pensamento. Se você for bom, se você buscar Deus, aí você vai ser próspero. Se você não buscar, você não fizer aquilo que estão te dizendo para fazer, estão te orientando com ensinamentos bíblicos, você vai sofrer, você vai passar por dificuldade. Muitas vezes o testemunho dado nas televisões, aí na internet, eu não conhecia essa ideia, essa teologia, esse pensamento, e aí eu tinha várias dívidas, vários problemas, e agora comecei a ter, passei a ser fiel a Deus, e agora a minha vida prosperou. Bom, se for assim, todos os homens ricos do mundo, eles são servos de Deus. Todas as pessoas ricas do mundo são homens de Deus. Eu olhar para ele e ver, então, se ele está prosperando é porque ele está agradando a Deus. E todos os pobres, todos que estão passando necessidade, doença, dificuldade, têm ou não estão agradando a Deus, ou como a teologia de hoje, tem um pecado oculto na sua vida. Isso não é novidade, meu amado irmão. Eu, às vezes, quando eu falo, os próprios discípulos de Cristo naquele tempo, é o pensamento que vinha da teologia do povo. De Cristo mudou isso na mente deles. Cristo mostrou uma coisa diferente. Então, e como eu sempre digo, o que está registrado na Bíblia, o que Jesus fez, por exemplo, os milagres de Cristo, não foram milagres aleatórios. Vou curar esse cego aqui, vou curar, porque está precisando. Não, todos eles tinham uma didática, um ensinamento. Então, quando Jesus curou o cego de nascença, no capítulo 9 de São João, ele mostrou aos seus discípulos exatamente essa realidade. Eles perguntaram para eles, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Então, vinha essa ideia, até de uma maldição hereditária, de pecado sendo cobrado de você, porque teu pai pecou e está sendo cobrado de você. O Senhor já tinha reprimido isso no Antigo Testamento. Eu não me lembro agora, eu até peço perdão aos irmãos, se foi o profeta Ezequiel ou o profeta Jeremias, que falou, porque havia um ditado em Israel, disse assim, os
pais comeram uvas ruins lá, e os filhos, os dentes dos filhos é quem botaram, que estragaram. Ele falou, nunca mais vocês vão dizer isso. Não. Ezequiel depois falou, quem pecar vai pagar pelo seu pecado. Não tem essa ideia. Jesus veio para salvar. Então, se meu pai, não é o caso meu específico, mas se meu pai não quis ser crente, e eu sou, não tem nada a ver com aquilo que meu pai fez. Se meu avô, e tem a ver com a parte do avô paterno, que não queria ser crente, nunca quis ser, nunca se converteu, não tem nada a ver com o que meu avô fez lá, e meu bisavô, e meu trisavô, meu tetravô, e vai por aí fora. Não, meu amado irmão. Quando eu aceito Jesus, as minhas maldições foram quebradas na cruz do Calvário. Continuo sendo pecador, como Jó era, continuo sendo pecador, como Jó era, e eu também sou. Mas Jesus me perdoou de todos os pecados. Vamos lá. Lendo aqui esse texto mais uma vez, pensando aqui, né? Teologia de habilidade, duas esferas, mal e bom. E ele chegou a fazer Mas, irmão, até um conselho para cada um de nós. A palavra do cristão tem que ser uma palavra abençoadora. Então, Jó estava ali sofrendo, perdeu 10 filhos. E o que Deus foi falar para ele? Seus filhos morreram porque eram pecadores. Não dá para ele dizer que o carneiro, o boi, os bens materiais lá, os animais, eram pecadores, porque aí seria uma heresia tão grande, né, que não daria. Então, quem foram os seres humanos que morreram? Foram os filhos de Jó. Então, esses eram pecadores. E aí ele citava Jó. Jó, você não morreu, você está só doente. Então, você não é pecador ao ponto igual aos seus filhos. O que deve acontecer na tua vida é ter um pecado oculto que você, confessando, vai voltar tudo ao normal. E nós vemos que isso não é verdade, meu amado irmão. Pastor, mas pode haver na vida de alguém alguma coisa que não tenha confessado e possa trazer dificuldade para a pessoa? Sim, meu amado, pode ver, mas não é sempre assim. E até explicamos no passado, na lição passada, o seguinte: a consequência final de você servir ou não servir a Deus não se mede pelos bens materiais ou por outras coisas que você possa ter nesta vida. O grande problema do homem, todos, ricos, pobres, cheios de saúde, sem saúde nenhuma, enfim, o que você pensar de diferença entre seres humanos, é quando comparecemos diante do Deus Todo-Poderoso. Compareceram Lázaro e o rico, da história que Jesus contou. E o pobre, o cheio de chagas, cheio de problema, foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o lugar de tormento. Pelo simples e único fato de um ter fé, crer no Senhor, mediante todas as circunstâncias, problemas, dificuldades, como Jó aqui estava, não vão ver na resposta de Jó a sua fé no Senhor, e o outro, apenas talvez, provavelmente, a Bíblia não chega a dizer diretamente, mas provavelmente está estribado, está a sua condição nas riquezas que tinha, e não no Deus, que deu saúde, que abençoou e que lhe fez conseguir aquelas riquezas. Vamos para o ponto 1.2. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildad traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. É uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Mas se tu de madrugada buscares a Deus ao Todo-Poderoso pedir misericórdia, se fores puro e reto certamente, logo despertará por ti e restaurará a morada da justiça. Logo, o enfoque de Bildad não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano, que por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Isso aqui é muito importante para nós falarmos aqui, sobre esse mérito humano ou não. Já falei aos irmãos e vou voltar a dizer. Somos salvos pela graça. Não é por nada que fazemos, ou melhor, vou falar mais profundamente, nada que fizemos antes
ou faremos depois da salvação? Mas, pastor, não tenho que cumprir os mandamentos? Sim. Eu vou contar uma história para você bíblica. Jesus recebeu um jovem rico. Alguns evangelistas falam um homem rico, mas a maioria fala um jovem. E o Senhor, ele perguntou, Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O que posso fazer para herdar a vida eterna? Ele falou, cumpre os mandamentos, não adulterará, não matará. Citou uns 5 ou 6 mandamentos ali para ele. Eu não faço isso desde a minha mocidade. Então aquele homem estava cumprindo os mandamentos, estava fazendo tudo de acordo com o que a lei está. Só que Jesus falou assim, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. Então Jesus ensinou exatamente o contrário da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade fala, vem, segue-me, e aí eu vou te abençoar e você vai ficar rico, milionário, tua situação de vida vai mudar, e isso vai ser um sinal para a sociedade que você é meu servo. Jesus disse exatamente ao contrário. Jesus disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E infelizmente ele foi embora e não quis ir, e Jesus conversou com eles. Então falou com ele depois, com os discípulos, perguntaram a ele, quão difícil é entrar um rico no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Perfeito? Então, muito difícil. Mas por quê? Porque as pessoas têm amor e dinheiro. Paulo chega a dizer na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é você ter o dinheiro. Homens ricos seguiram Jesus, ajudaram Jesus e continuaram servos de Deus. José de Arimateia era um homem de posses. O capítulo 8 de Lucas fala que mulheres ajudaram Jesus com as suas fazendas. Então, o problema não é a riqueza e nem a pobreza. O problema é servir a Deus. Agora vamos voltar àquele primeiro princípio que eu estava falando. Salvo pela graça. Sou salvo pela graça. Aceitei a Cristo como Salvador. Jesus me salvou. Meus pecados foram perdoados. Eu entendi que somente pela morte de Cristo na cruz é que o homem pode ser salvo. E agora eu sigo. Bom, agora eu sigo, agora eu vou querer agradá-lo. Porque eu quero agradá-lo, então eu vou todos esses pecados que eu falei lá do jovem, né? Não adulterará, não matará, não roubará, não dá falso testemunho e tal. Eu vou fazer isso, procurar fazer isso, tentar fazer isso para que eu não desagrade ao meu Deus. Mas não para ser salvo. Salvo eu fui na hora que eu aceitei a Cristo como Salvador. Pastor, mas se eu cair nesse pecado, se eu sair nesse pecado, qualquer um deles, eu preciso me arrepender, pedir perdão, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo pode multiplicar todo pecado. Agora, se eu não me arrepender e não voltar atrás, porque esse é o arrependimento, é voltar atrás, é tomar o caminho correto, e continuar no meu pecado, se Jesus voltar no momento que eu estou nessa situação, então eu perderei a minha salvação. A Igreja Metodista Pentecostal do Ramo Arminiano, que crê no livre-arbítrio e na ideia que você possa perder a sua salvação se você abandonar os caminhos do Senhor e não voltar. Então, eu procuro fazer a vontade de Deus. Não posso dizer aqui, amado irmão, que eu não vou falar nem, o irmão tal, a irmã tal, ou a igreja tal, não, vou dizer mesmo. Você imagina se eu posso dizer que estou salvo, se eu estiver adulterando, roubando, matando, e não me arrependendo disso. Não. Aí eu vou para o céu. Eu vou para o céu descumprindo toda a palavra de Deus. Não. E aqui não é um discurso de humildade, dizendo pecado oculto. Não. O meu pecado, o teu pecado, o que eu faço, o que você faz, você vai e pede perdão a Deus, e Deus vai acontecer. Pastor, mas como é que a gente vai saber o resultado final? Eu não preciso ficar curioso para saber quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem está salvo, quem não está salvo. Não é minha parte. Tem que pregar o evangelho para o máximo possível pessoas se salvarem. O juízo final, o trono branco, é Deus
e o homem. Eu com ele, você com ele, é nós com ele. Então, eu não posso fazer com humildade. Olhar para a vida de um irmão que está passando necessidade financeira, olhar para o irmão que está passando problema de saúde, olhar para o irmão que está passando um problema na família e dizer, olha, você está em pecado. Não, meu amado irmão. O sol, falamos semana passada, repetimos, o sol nasce sobre justo e injusto. Se olhar para a Bíblia Sagrada, muitos homens de Deus e mulheres de Deus passaram dificuldade financeira, passaram enfermidade. O apóstolo São Paulo foi o maior pregador da palavra, tinha um espinho na carne, orou 3 vezes a Deus, Deus não falou que a graça dele bastava a ele. Então não vamos, essa ideia de olhar para a vida de alguém, ver essa pessoa passando por uma dificuldade qualquer, dizer, tem alguma coisa errada na tua vida, tem um pecado oculto, essa ideia não é de Deus, é isso que nós estamos aprendendo nesta lição. Agora vamos ver aqui o ponto 3, a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por humildade, Jó pergunta, como se justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó estava consciente que nenhuma perfeição humana o habilitará para aproximar de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção, ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirá no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Jó 9, 30, 31. A linguagem é poética, mas ele afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus é pecaminosidade do homem. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó um retumbante não. Deus já havia testemunhado acerca da integridade da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Então vou ficar com essa última frase principal aqui. Deus já havia testemunhado acerca da integridade da justiça de Jó. Ele testemunhou perante o diabo. Mas isso foi registrado na Bíblia Sagrada. Então, eu e você sabemos. Se aquela reunião fosse uma reunião secreta que nunca fosse revelada, nós não saberíamos que Deus testemunhou sobre a vida de um homem, no caso aqui Jó, mas da vida de um homem, de um ser humano, diante do diabo. E falou que ele é reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal. Deus disse então que Jó não era pecador? Não, de maneira nenhuma. Porque aí desmentiria a própria palavra. A Bíblia diz, se nós dissermos que não tem pecado, fazemos-lo mentiroso. A Bíblia diz lá também, no Novo Testamento, e todos pecados destituídos estão da glória de Deus. Só Cristo é que pode refazer isto. E no Antigo Testamento, pastor, a fé no Cristo que Jó vai demonstrar. Ele diz que sei que o meu Redentor vive. Nós vamos ver no próximo, no argumento do da segunda situação de humildade que falou. Então Jó cria num Redentor, Jó cria num Salvador. Ele ainda já tinha se manifestado? Não, mas Jó cria nisso. E segunda parte aqui, isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Nem sempre, pode ser, eu disse no ponto passado. Pode haver essa situação. E aí, meu amado irmão, o que eu tenho que ver? Vamos ver, vamos colocar aqui na ordem. Na ceia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, lá em Coríntios, nós lemos sempre quando ministramos a ceia na igreja, 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Eu devo examinar a mim mesmo. E eu digo sempre à igreja, pastor, mas esse exame é no dia da ceia, na hora? O pastor vai chegar lá, o presbítero vai distribuir o pão, agora vamos examinar. Não. Essa introspecção, esse exame que temos que fazer, ele tem que ser quase diário. Ao hino, fim da sexta dia. Fim da sexta dia que meu pai me deu, um hino muito belo, antigo. E nesse hino, o autor, é quase uma oração, né, que ele faz a Deus. Alguém diz que a oração do final do dia, colocado assim. Ele diz, com pecados hoje te entristeci. Eu tenho que todos os dias olhar para dentro de mim mesmo, ver o que eu errei e pedir perdão a Deus todos os dias. Todos os dias na minha vida. Então, a imperfeição humana
Mesmo assim, pode acontecer de um momento eu fazer alguma coisa a qual Deus desagradará disto. E peço perdão a Deus. Mas jamais eu estar em uma situação, ou jamais, melhor dizendo, a maioria das vezes, né, como ele diz aqui, nem sempre eu estar no sofrimento, você está no sofrimento, outro irmão está no sofrimento, é sinal disso. Então, humildade tinha que olhar para a vida dele. O que eu estou errado? Eu preciso corrigir. Como eu faço para fazer? Não, ele está olhando para a vida dele. Já que eu estou próspero financeiramente, isso significa que eu não pequei. E isso não é verdade. Se nós entrarmos nessa ideia, que é a ideia da teologia da prosperidade, se eu tenho um carro do ano, se eu tenho a casa própria, se eu tenho bens materiais, se eu tenho um bom emprego, significa que eu não fiz nada que desagradou a Deus. Louvado seja Deus que assim seja. Glória a Jesus. Que possamos acontecer isso na nossa vida. Bênção, maravilha. Mas se por um acaso eu tiver tudo isso e pequei, estou desagradando a Deus e não pedi perdão, eu preciso avaliar e fazer essa minha vida. E como eu não posso olhar para a vida do outro irmão e dizer, poxa, aquele irmão não tem casa própria, aquele irmão não tem carro do ano, aquele irmão está desempregado, aquele irmão está passando por enfermidade, ou alguma dessas coisas, isso é sinal que ele está em pecado. Não, eu não posso falar isso, fazer isso, e é isso que nós estamos aprendendo nessa lição, nesse trimestre. E isso tem que ficar bem claro em nossas mentes, em nossos corações. Quem julga é Deus, e quem sabe todas as coisas é Ele. Jó estava sofrendo porque Deus estava permitindo para ele. Eu digo mais, meu amado irmão, uma palavra até forte. Deus não precisava disso, porque ele conhecia Jó, Deus conhece cada um de nós. Mas Deus provou a Satanás. E Jó não blasfemaria, e Jó não blasfemou. Satanás, como estamos na lição passada, nas lições anteriores, ele aparece no capítulo 3, depois ele some do livro. Porque o nosso assunto aqui nesse trimestre não é Satanás. Pastor, não foi Satanás quem prejudicou Jó, não. Nosso assunto aqui é Deus, estando ao lado de Jó, e Jó fazendo a vontade de Deus, mesmo com todas as acusações, com mesmo todas as situações que aconteceram na vida dele. Como vimos numa lição passada, eu disse no final da introdução, estamos estudando aqui como Jó reagiu às situações, para que nós aprendamos e, se porventura passar por uma situação semelhante, também possamos saber como agir. Vamos parar a primeira parte do estudo, estamos o ponto 1, e agora na segunda parte vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão.